E se você está buscando um fundo imobiliário com uma qualidade ali muito boa, tá? De excelentes inquilinos, excelentes imóveis, excelentes dividendos e com um preço ali muito interessante no momento, vocês precisam conhecer ele, o BTLG11, que é basicamente um fundo imobiliário de logística. Só que antes de a gente continuar com esse vídeo, comenta aqui pra gente qual o seu fundo imobiliário preferido, que eu quero ver se o BTLG11 vai estar entre os preferidos das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Só para vocês terem uma rápida ideia, tá? Qual o seu preço hoje? R$ 100,82 por cota. Lembrando aí que pode oscilar um pouquinho de acordo com quando você está vendo esse vídeo. Quando você abriu no último mês, tá tendo uma alta? Tá. Ali subiu cerca de 2%. Uma boa alta se for ver até então. No último ano, tá tendo uma queda de 3,68. Uma queda ali de quase que R$ 3 e pouquinho por ação. Só que quando você pega o seu período máximo ali, tá? Desde o ano ali de 2019, você vê que ele tem uma queda, sim, porém uma queda ali de apenas 5,8%, tá? Então, se você for pegar ali desde 2019 até agora, ele, por mais que o seu preço ali teoricamente esteja em queda, você ganhou, se você fosse investidor e teria investido nele, você teria ganhado muito com seus dividendos. Lembrando que, cara, se você comprou nessa época aqui, olha, a R$ 60, R$ 70, cara, na época da pandemia, isso daqui era simplesmente loucura. Esse tempo aqui dificilmente vai voltar de novo. Então, quem comprou, cara, segura, tá? Velho, não tem ali como um fundo desse porte, dessa qualidade, voltar a ser negociado na casa dos seus R$ 60, R$ 70. É simplesmente loucura. Mas no geral, o seu preço é estável. Outra coisa, as informações mais básicas que todos os investidores acabam esquecendo. Quais são? Quando você abre aqui, você vai ver o quê? Liquidez média diária. Cara, 10 milhões. É muito negociado esse fundo, porque ele é muito querido pelos seus investidores, pois tem uma qualidade boa, tem um dividendo bom. Então é aquele fundo, cara, que não é o que mais vai pagar, mas só que é aquele fundo que não vai te dar dor de cabeça. Então, por isso que eu gosto tanto desse fundo. Não é aquele fundo que vai chegar a 15, 20% de dividendo yield, porém é aquele fundo redondinho. Você não tem que ficar acompanhando ele tão de perto como um fundo imobiliário de papel. Você não vai ver uma queda ali nele de 20, 30, 40% por conta de um erro na gestão. Então, é aquele fundo que eu considero super bacana para levar para longo prazo. Por quê? Qual que é a grande burrada que os investidores fazem quando está começando a investir? Vou falar assim, o cara vai lá, compra um fundo imobiliário de R$ 100 que está pagando R$ 2 por cota, 2% de dividend yield. Mas o que, que acontece? O fundo imobiliário, ele dificilmente vai começar a dar ruim de um mês para o outro. Então o cara vai lá, tem uma cota desse fundo ali, tem R$ 100 investindo nesse fundo. Um tempo depois vai ter 1.000, um tempo depois vai ter 5.000, depois vai ter 10.000, R$ 20.000. E adivinha, quando o fundo começa a forçar um dividendo, uma hora ele começa a cair tanto os seus dividendos como o seu preço. Então, muitos investidores perdem dinheiro por conta disso. Começa com um pouquinho ali no fundo, só que quando você vai ver, já tem 10, 20, 30 mil reais investido em um fundo imobiliário ruim. Então, quando você tem um valor alto e você tem um prejuízo ali de 5, 10%, qualquer prejuízo que você tiver já vai ser ali na casa de 5, 6, 7 mil reais que você vai estar tendo de prejuízo. Então, sempre lembre-se, leve essa lição para a sua vida. Nos investimentos, vocês não precisam ter a maior rentabilidade, porém vocês não podem perder dinheiro à toa. Então, toda vez que der para você evitar diversificando sua carteira, não comprando fundos ruins, vocês precisam fazer isso, porque o prejuízo é muito mais difícil de conseguir reverter do que você deixar de ter lucro. Lembre-se disso. Seu dividendo yield, 9%. Patrimônio líquido, bilionário, 4,5 bilhões. Preço por cota na casa dos 103. E hoje, especialmente hoje, ele está sendo negociado ali abaixo do seu valor justo. Então hoje ele está com um desconto ali de quase que 3%. Estou comprando ele já faz um pouquinho, tá? Espero que ele não continue subindo, tá? Eu torço para que ele caia, para que eu consiga comprar cada vez mais. Outra coisa super bacana dele, por ser um fundo ali que não é mais tão novo, tá? Você vai ver aqui desde o ano 2016 aqui, tá? Ele já pagava dividendo. O que isso acontece? Você vai ver que ele tem uma certa previsibilidade de pagamento de dividendo, pois os seus dividendos são ali quase que o mesmo valor. E se você observar que desde o começo dele, ele veio aumentando seus dividendos. Então, isso que é muito bacana, tá? Sempre procure esses tipos de fundo imobiliário, que aumentam os seus dividendos ao longo do tempo, que tentam pelo menos preservar ali o seu patrimônio ali. O ideal é que suba, né, seu valor patrimonial, mas se não conseguir subir, pelo menos preserve.
E vocês precisam ver o relatório dele, tá? Tem muita coisa aqui que a gente teria que comentar, só que para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou comentar aqui de duas principais páginas que os investidores têm que ver. Cara, se você tem um fundo imobiliário na sua carteira e você nunca viu esse fundo, venda ele. Ah, mas você nem sabe que fundo que é? Venda, pois vocês não entendem do fundo imobiliário que vocês têm. E isso é o maior perigo que o investidor pode correr. Primeira coisa aqui, olha, qual o seu wallet, tá? Aquela sua carteira ali de inquilinos. Qual que é o tempo médio ali de vencimento dos seus contratos? Hoje está na casa de 4,3 anos, tá? Então, a grande maioria ali dos seus contratos, você pode ficar tranquilamente que ele vai estar recebendo dinheiro pelo menos pelos próximos 4 anos, tá? Pelo menos isso que está na sua wallet. Lembrando, inquilino saiu antes, cara, é multa, tá? É dinheiro no bolso ali do fundo imobiliário e simplesmente pode pagar um dividendo a mais. Outra coisa, revisional dos seus contratos. A grande maioria está para o ano 2024 e 2025. E depois, mais de 50%, mais não, né? Quase que 50% tá para frente de 2028, tá? Então, cara, é o fundo ali com bons inquilinos, contrato muito longo, dificilmente você vai ter aquela surpresa do fundo caindo 20, 30, 40%. Então, se você, meus amigos, que é investidor, tá atrás da sua independência financeira, vai gostar do fundo, simplesmente por conta disso. Outra coisa muito importante é os seus indexadores, tá? Por receita. A maior parte é IPCA. Cara, IPCA subiu, as coisas no Brasil ficou mais cara, o fundo imobiliário vai ganhar mais com isso, tá bom? É muito diferente daquela casa de aluguel que você tem, que você não consegue ali colocar a inflação no aluguel anualmente ali do seu inquilino. Outra coisa importante que é a área por cento ali bruta alocável, tá? Dela é basicamente dividido em vários setores. Tem varejo, tem e-commerce, tem papel, tá? Então é muito bacana isso. A maioria dos contratos é típico. E também os seus perfis ali dos ativos é logística. Tem um pouquinho de varejo, tem um pouquinho de industrial? Tem. Cara, mas é muito pouco, tá? A mais de 90% do fundo se concentra em logístico. E o que eu gosto bastante disso? Cara, o fundo imobiliário nasceu com o nome de logístico. O que ele tem que fazer? É investir em fundos. Investir em fundos. Investir em fundos não. Investir no setor de logística. Porque muito tempo atrás estava acontecendo o quê? Eu ia lá, analisava um fundo imobiliário, comprava esse fundo imobiliário. E o que acabava acontecendo? O fundo imobiliário nasceu para ser um fundo de papel, os miseráveis iam lá e começavam a comprar outros fundos. Cara, eu não quero isso. Se eu estou procurando um fundo de papel, eu quero um fundo de papel e não FOF. Então, isso serve para todos os fundos imobiliários. É fundo de logística? Vai investir em galpão, vai comprar esses galpão da vida, vai fazer o seu trabalho. Não fique colocando dinheiro em outras coisas que não seja ali a sua especialidade. Isso é uma história mais pessoal minha, tá? Lembrando que isso não é condição nem de compra nem de venda. E que outros fundos que eu comentei para vocês que fizeram esse tipo de estratégia me fizeram perder dinheiro. Então eu tenho um radar ali muito alto para esses tipos de fundo. É isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui. Valeu, falou e comenta aqui pra gente se vocês têm o BTLG11.